Opa, olha só, a gente de volta a Debaixo das Suas Asas, que quer dizer sob a sombra da proteção do Todo-Poderoso. Agora, para abrir a sessão, deixa eu dizer uma coisa. Que bom que vocês estão aqui. Justin, Abe, Kenny e Sarah, que bom que tem vocês aqui. Vocês são muito legais. Então, vamos jogar o jogo do psicólogo e paciente. Então, imaginem que vocês estão deitados Sim, naquele divã sim. e eu sou o psicólogo, eu tô com aquele bloquinho Aham. aqui anotando os complexos de vocês. E então eu vou dizer uma palavra e vocês rapidamente me dizem a primeira palavra que tem em Certo. resposta, mas tem que ser bem honesto, tá bem? Ok. Vamos lá, ó, a palavra pecado. Ganância. Ganância, Mentira. ótimo. Hã? Mentira. Mentira, Inveja. inveja, Pecado sexual. pecado sexual. Aham. Bom, isso é geralmente o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra pecado. Mas posso falar uma Sim. coisa? Sim. Adão não saiu com uma garota de programa no paraíso. Verdade. Mas o que foi que ele fez? Ele só desobedeceu o que Deus disse para ele fazer. Sim. Vocês pegaram a Sim. ideia? Bom, então, a gente ouve isso hoje, não é? Ele caiu em pecado. E o que vem à sua cabeça primeiro? Vamos lá. O pastor que teve um caso com a assistente, vamos Claro. dizer isso. O Sim. pecado sexual, É. não é? É o que as pessoas sempre pensam. É. E por que é assim? Porque nós não entendemos a definição central do que é o pecado. Deixa eu dar outro exemplo. Quando eu tinha 7 anos, a minha irmã mais velha, e olha, eu era o único homem de uma família de 7 filhos, quando ela tinha 14 anos, ela tinha mais ou menos isso na época, eu notei que ela estava indo muito para o médico. Eu falei com a minha mãe, ela disse que a minha irmã estava muito doente. E aí, bom, com a minha cabeça de 7 anos, quem está muito doente fica tossindo, espirrando, a temperatura do termômetro vai para mais de Sim. 37, É. tem mal estomacal, fica vomitando, Verdade. ou então sai tudo pelo outro lado, se é que vocês me entendem, não é? Era o que eu achava que era uma doença quando eu tinha 7 Isso anos. aí. Ora, essa. Então, a minha irmã não tá tossindo e não tá espirrando e nem tá vomitando, mas ela tá indo muito no médico. E eu não tô conectado com a minha irmã que tá doente. Então, vários meses depois, eu fui chamado na minha sala da 2ª série e fui levado para a minha casa. E lá havia um padre católico na nossa sala de estar que olhou para mim e disse: Johnny, a sua irmã morreu. Nossa, João. Meu Puxa Deus. vida. Então eu não sabia exatamente o que era ficar doente. Sim. Mais tarde eu fui saber que estar doente é ter má saúde. E isso está acontecendo na igreja. As pessoas não estão se conectando com a definição central do que é o pecado. O que é de verdade o pecado. Então vamos olhar para 1 João capítulo 3, versículo 4. João diz que pecar é transgredir a lei. Justin, lembra, adultério é pecado, não é? Pois é. Sim. Ganância é pecado, Aham. não é? O que você disse? Inveja. Inveja também é pecado, pessoal. Eu não estou dizendo que... Veja bem que o que você disse não é pecado. aí. São pecados. Mas transgredir não é pecado. Pecado é transgredir a lei. Então, se você olhar para a palavra grega para transgressão da lei, é anomia. E Vine, que é um estudioso, especialista em palavras do Novo Testamento em grego, diz que, olha só, ele diz no comentário dele que esse versículo dá o verdadeiro significado da palavra pecado. Ok? E essa definição de pecado estabelece seu caráter essencial com a rejeição da vontade de Deus e a substituição da vontade própria. Certo? Então, simplesmente, pecado é a desobediência da autoridade de Deus. Isso vai exatamente de acordo com o que Adão fez lá no jardim. Ele simplesmente escolheu fazer o que Deus disse para não fazer. Então, se você quer a definição central do que é pecado, é desobediência à autoridade de Deus. Agora, deixa eu mostrar como Jesus prova isso numa parábola muito bonita. Ele diz assim, essa é uma parábola que fica em Lucas 14, onde ele diz assim, ó, quando um dos que estavam à mesa com ele ouviu essas coisas, ele disse a Jesus, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus aproveita essa oportunidade para falar com esse cara sobre a ceia das bodas do Cordeiro. E, gente, eu acabei de ler o Apocalipse 19 há 3 dias e lá dizia bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, um certo homem deu uma grande ceia e essa é a ceia das bodas do Cordeiro. Ele enviou muitos e enviou seus servos na hora da ceia. Então, nós sabemos o período de tempo da parábola. Ó, não é os dias de Paulo, o apóstolo, ou Pedro, não é não. É a hora da ceia. Isso significa que é os dias logo antes do retorno de Jesus, o tempo atual. Ele enviou servos na hora da ceia para dizer, venham, palavras do Senhor, porque tudo está pronto.
Agora olha o próximo versículo. Mas todos começaram a dar desculpas. O primeiro disse, eu tenho que ir a uma festa e beber tequila, meus amigos e eu vamos encher a cara e meter o pé na jaca, certo? Foi isso que aconteceu. Versículo 19, e outro disse a ele, olha, escuta, eu possuo um negócio de tráfico de sexo e eu tenho uma reunião muito importante com um novo grupo de prostitutas que estão chegando hoje mesmo. Então, olha, você vai me desculpar realmente, mas eu não vou poder dessa vez. Fica pra próxima, tá bem? O terceiro disse, eu e minha assistente vamos voar para o Havaí enquanto a minha esposa acha que eu estou numa viagem de negócios, porque na verdade vou ficar a semana inteira traindo a minha esposa. Foi isso que foi dito? Não? Não? Então vamos ver o que foi dito mesmo, de verdade. Todos de comum acordo começaram a dar desculpas. O primeiro disse, olha, eu comprei um pedaço de terra. Peraí, isso não é pecado. Se comprar um pedaço de terra é pecado, eu pequei, porque eu também já comprei um pedaço de terra, né? Não é? É. Mas quando comprar um pedaço de terra se torna mais importante do que obedecer instantaneamente a palavra do mestre, aí cai no pecado. Vamos ao próximo. O segundo disse, eu comprei 5 juntas de boi. Peraí, comprar 5 juntas de boi é pecado? Deixa eu colocar em termos de século XXI. Se eu comprar equipamentos de negócios, é pecado isso? Claro que não. Porque se for, a gente está em sérios problemas. Porque a gente compra o tempo inteiro na nossa empresa. Concordam? Claro que não é pecado. Mas quando comprar um negócio, quando o negócio se torna mais importante do que a obediência ao mestre, cai na categoria do pecado. Anomia. Olha só esse aqui. Esse outro se casou. Mas casar é pecado? Bom, se for, a gente está todo mundo em apuros, né? Não, casar não é pecado. Mas quando a esposa se torna mais importante que a obediência instantânea ao mestre, ou o marido se torna mais importante que a obediência ao mestre, aí cai na categoria raiz, o entendimento central do que é o pecado. Não é? Olha, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com os caras. Pois eu digo a vocês que nenhum desses homens foram convidados e provará da minha ceia. Não fará parte da ceia. Pois colocaram a vontade acima da minha. Entenderam? Não tem nada nessa parábola sobre cafetões, prostitutas, membros de gangues, viciados em drogas, nada disso tem. Só que tem. Quer que eu mostre para vocês? Vamos lá. Então aquele servo veio e relatou essas coisas ao mestre. E aí o mestre da casa ficou zangado e disse ao servo, saia para as estradas e cercas e obrigue-os a entrar para que minha casa possa estar cheia. Ou seja, prostituta, cafetão, membro de gangue, o executivo inescrupuloso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que as pessoas talvez frequentem a igreja nos últimos dias e vão estar tão confortáveis com seu status de cristão, que talvez os membros de gangue e as prostitutas vão estar dizendo que vão estar fartos da vida de transgressão e vão querer Deus. É, verdade. Então, a verdadeira definição central de pecado é a desobediência ao nosso Senhor. Então, Jesus falava sobre os últimos dias. Ele disse na ceia. Olha só outra parte em que ele fala sobre os últimos dias. Porque os discípulos disseram, ei, quais serão os sinais que vão ocorrer quando você estiver na segunda vinda? Por favor, você pode nos esclarecer, Senhor? E Jesus disse assim, e por causa da transgressão, olha, é a mesma palavra grega de 1 João 3,4, anomia. E porque a transgressão abundará, olha só, espera aí, por que a transgressão vai abundar nos últimos dias? Hein, pessoal? Paulo nos dá uma pequena visão em 2 aos Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, ele diz que essa transgressão, mesma palavra, ó, anomia, já estará em ação, veja, secretamente. Então tem um poder secreto de transgressão já em ação. Está na sociedade, não é? E esse poder de transgressão move as pessoas a dizerem, quero substituir a vontade de Deus pela minha. Então voltemos a Jesus, olha só o que ele diz aqui. Então, porque a transgressão abundará, o amor de muitos esfriará, mas aquele que persevera até o fim é salvo. Então, Jesus fala sobre a sociedade em geral aqui? Para ser honesto, não. Tem muita transgressão na sociedade, mas ele não fala da sociedade, ele fala da igreja. Agora, isso é um pouco assustador, né? Assustador, mas saudável. Como é que eu sei que ele está falando da igreja e não da sociedade? Porque a palavra amor está ali em grego, ágape. Ágape é o amor que Deus derrama no coração de um crente. Sim. É o amor que Jesus teve e o mundo não pode receber. Certo? Ele não está falando sobre o mundo aqui.
Ele está falando sobre crentes. Olha, filia é outra palavra grega. Jesus usava essa palavra. O mundo tem filia. Isso é amor afetuoso. Ágape é o amor que dá sua vida por outro, mesmo quando não é retribuído. Jesus disse, o ágape de muitos, não apenas de alguns, muitos esfriarão. E por quê? Porque a transgressão é um membro fundador. Lembre-se que Hebreus capítulo 3 diz que o pecado, o engano do pecado, endurece o coração. Então, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas você não fica olhando para um pecador na rua e diz, olha, se perseverar na corrida, você vai se salvar. Ele nem começou a correr. Verdade. O único que começou a corrida são aqueles que já estão salvos. Então, Jesus está dizendo, nos últimos dias, esse poder secreto da transgressão vai estar em ação na igreja. Agora, vemos o poder dessa transgressão também na vida do rei Saul. Se você olhar para o rei Saul, quando ele se tornou rei, ele era muito humilde. Mas ele se escondia, não queria nem o trabalho. Mas aí os elogios começaram a chegar, as pessoas ficavam assim, Saul, você é o cara. Lembra? Porque ele tinha tido uma vitória logo no começo, quando ele rasgou um boi, aliás, 2 bois em 12 pedaços, lembra? E ele conseguiu uma grande vitória. Estava até construindo um monumento a si mesmo. Mas isso, olha, lembre-se que isso é quando você é pequeno ainda aos próprios olhos. Em outras palavras, quando você começa numa posição de liderança, não é? Acontece com todo líder. Então, Deus lhe diz para fazer algo e ele não obedece. Porque os filisteus estão se montando. Aí Samuel dá a palavra do Senhor e diz, espera até que eu ofereça o sacrifício. Aí os caras estão com Saul indo embora, estão com os arbustos cruzando o rio, o exército ficando cada vez menor a cada dia. Os filisteus tinham 30 mil soldados e ele tinha uns poucos. E ele fica tipo, tá, traz o sacrifício que eu vou oferecer. E assim que ele diz isso, você pensa, se fez uma coisa tola, perde o reino, não é não? Mas Deus vai para Saul e diz assim, quero que você vá e destrua completamente Amaleque. Essa é a vingança dele pelo que fizeram a Israel. Então Saul reúne o exército, obedece o que Deus disse para fazer, e ele mata, olha, se tinha 100 mil pessoas lá, ele matou 99.999 pessoas. Deus disse para matar todos os bichos, ele mata todos os bichos, exceto os melhores. E também poupa um rei vivo. Ele poupa os animais. Agora, por que ele fez isso? Porque naquela época, se você fosse um rei e conquistasse uma nação e trouxesse o rei daquela nação, ele passaria a ser uma espécie de troféu vivo. Quando você olha para ele, faz bem para o seu ego, porque você conquistou a nação dele, não é não? E por que ele deu os melhores animais para as ovelhas? Porque ele é um jovem rei, ele quer a sua aprovação. Então ele substituiu a vontade e não obedeceu a Deus. Ele fez 99,9% do que Deus disse para ele para fazer. Agora, anota o que eu vou dizer para vocês. Obediência parcial não é obediência, é rebelião. Tá bem? E quero que escrevam isso aí, ó. Lembro que um pastor me contou que estava angustiado porque o filho dele, adolescente, disse, pai, por que você só olha para os 10% de coisa que eu não faço e não percebe os 90% do que eu faço? Olha, esse rapazinho tem que ler mais sobre o rei Saul. Saul fez quase o que era para ter feito e mesmo assim Samuel disse que era uma rebelião. Nós temos um vídeo aqui que a nossa equipe montou, que é um vídeo muito legal e ele basicamente vai explicar para vocês por que esses 99% não são o suficiente, tá bom? Vamos assistir o vídeo, pessoal? Bem-vindos ao Dia da Corrida, pessoal. Eu sou o Al Conston, aqui com minha colega Bev Johnson. Oi, Bev. Oi, como você tá, Al? Fantástico! É um dia emocionante para as corridas. Muitos corredores tiveram performances de destaque este ano, mas todos estão de olho em um atleta. Quem é, Al? Ian Decker, Bev. De origens humildes, tornou-se um dos melhores corredores do mundo. Ele quebrou vários recordes. Se ele continuar com o sucesso que teve até agora este ano, poderemos ver algo especial. Agora vamos passar para a Tamara para uma visão ao vivo da ação no campo. Nós estamos aqui nesse lugar lindo em Palmer Lake, na Santa Fe Trail, aguardando nossos corredores. Algum fã de Ian Decker aqui? Adoro o Ian. Espero que Ian Decker termine em primeiro e quebre o recorde mundial. Ele chega aqui a qualquer segundo. Esse lugar tá absolutamente elétrico, Bev. Eu não consigo conter a minha empolgação. Quem poderia? Ian Decker tá chegando. Ele vai quebrar o recorde mundial da maratona sem outro corredor à vista. Ele tá chegando à linha de chegada agora e... ele para. Ele sabe onde ele tá? Eu não tenho certeza. Eu não sei se ele talvez esteja exausto demais ou delirante. O que tá acontecendo? Ele tem que passar dessa linha, Al. Eu não sei o que ele tá pensando. Essa é uma das chaves para terminar uma corrida. Ah, que é isso? Isso é brincadeira.
Parece que ele tá comemorando. O que você acha disso, Wall? Essa é uma estratégia ousada, Bev. Isso é definitivamente uma dança da vitória lá embaixo. Posso dizer, pessoal, que o treinador tá sentindo isso. Passa da linha. O que você tá fazendo, cara? Vai lá, passa da linha. Não, tô ligado, Falando tô no ligado. treinador dele, eu nunca vi um humano se mover desse jeito. Não, ele parece uma lhama raivosa, apenas fumando e babando pela boca. Você tá maluco? Ele parece. Bem, parece que o Ian tá tentando dizer algumas palavras à nossa repórter local, Tamara. Tamara, de volta pra você. E aí? Uau, olá. Ok, Tamara. Oi. Pra início de conversa. Oi. Você é incrível, ok? Eu sei. E falando em incrível, o que foi essa corrida? Ah, só um minutinho. Mãe, quero falar com você agora. Você achou que eu não ia terminar nada na minha vida. Nada. Mas adivinha só. Ela tá errada. Hã? Não tô certo? Provei que ela tá errada. Uhul! Yes! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí, vamos Eu lá, realmente- gente. Bote aqui. Não sei o que tá acontecendo. Então, Sabe de uma coisa, Wall? Eu simplesmente não sei o que se passa na cabeça dele. Era melhor ele se apressar, porque parece que o Brian Elliott já tá se aproximando logo atrás dele. Bate aqui. eu não... Eu realmente... O segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores. Brian Elliott terminou oficialmente em primeiro lugar. Aí, olha, um prêmio de consolação pra você. Pela participação. Eu não sei o que tá Você vai acontecendo. aparecer, pelo menos. Eu não sei o que Valeu. estamos testemunhando Eu aqui sou hoje, depois de todo demais! aquele treinamento. E pra quê? Parece que o Ian não entende como funciona a corrida. Quase testemunhamos a história hoje, pessoal. Mas você não ganha uma medalha por não terminar. Para All, Bev e Tamara lá nas ruas, obrigado por se juntar a nós no dia da corrida. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. Então, que vídeo legal, não é? Eu acho que 99% não é o bastante para ganhar o prêmio. Não, E eu não. lembro que Paulo estava constantemente falando sobre correr sua corrida de uma maneira que você vai receber o prêmio. Então, 99,9% de obediência não é o bastante, não é o que a gente está procurando aqui. A Bíblia diz que se pecarmos, quando pecarmos, desobedecermos, teremos um advogado. Isso não é lindo? Mas o objetivo de um crente não é fazer 90% do que Deus nos diz. O objetivo é fazer 99, Acorda, meu irmão, vamos lá. O objetivo do crente é fazer 100% do que Deus falou. Ah, pessoal, vamos lá. Estou testando para ver se vocês estão acordados, hein? Então, vamos fazer um desvio aqui, então, pessoal. O Samuel estava basicamente empurrando Saul para um canto, porque Saul estava colocando a culpa nas pessoas. Eu fiz o que Deus disse para eu fazer, mas e as ovelhas? E as pessoas? Ou seja, a consciência estava dormente, entendem? Então agora eu vou fazer um desvio aqui. Vamos ficar bem pessoais, tá? Vocês se lembram de quando já falaram de alguém e quando falaram não foi de forma... não foi positivo, foi negativo, foi crítico. Não é uma faca no seu intestino, assim, né? Quer dizer, Sim. eu estou falando metaforicamente. É como se fosse uma faca, mas é, na verdade, a sua consciência. E você ignora e diz, não, eu estava certo. É Sim. como um véu cobrindo o coração. Tiago 1:22, além de ouvir, pratique a palavra e não se engane. O véu do engano sobre o coração. Então, da próxima vez que você fala com a pessoa, o que acontece? Não é uma faca, é um beliscão. Eu tô certo no que eu disse, eu tô correto. Outro véu sobre o coração. Aí a próxima vez que encontra a pessoa, não é mais um beliscão, é um formigamento. E aí você diz, mas eu tô certo. E aí ignora totalmente o formigamento. Da próxima vez nem vai sentir nada. A consciência foi totalmente cauterizada. Sabe quando Paulo disse que serve a Deus com a consciência pura? Essa é a coisa mais importante a fazer nesse momento. A consciência tem que estar pura. E como a gente faz isso? Sendo rápidos para pedir desculpas e pedindo desculpa para Deus também. Desculpa, Deus, eu te desobedeci, não é? É assim mesmo que tem que fazer. Vocês percebem isso? Verdade. E às vezes nós estamos meio dormentes. Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. E você sabe o que Deus faz quando isso acontece? Ele envia uma pessoa para você. Podem acreditar nisso. Pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser um associado de negócios. Essa é a pessoa piedosa, não é não? E nesse caso foi o profeta Samuel. E se não escutarmos esse amigo,
você sabe o que acontece? O chamado da aflição ou da punição. Se você olhar para Paulo, ele disse à igreja de Corinto, isso é absolutamente revelador, olha só. Ele disse, pois se nos julgássemos, não seríamos julgados. Ele está falando da igreja aqui. Ó, tem duas palavras julgar, tá vendo? Julgar duas vezes. Essas duas palavras são duas palavras gregas diferentes. Então, a primeira palavra é diacrino, que quer dizer separar extensivamente, e a segunda quer dizer punir, ou crino em grego. Então, vamos lá para a nossa paráfrase, a paráfrase Bevir. Pois se examinássemos e removêssemos a desobediência, não seríamos punidos. Vocês entendem isso? Então, olha só para o próximo versículo, vamos lá. Mas quando julgamos, a palavra crino, novamente, somos castigados. Esta é uma palavra nova que eu mostro a vocês, eu nem sei pronunciar esse negócio aqui, mas vejam só, então, somos castigados pelo Senhor. E ele está falando da igreja, para que não sejamos condenados com o mundo. Sim. Agora, qual é a palavra grega? Olha lá, é crino, que quer dizer punir. Mas quando somos punidos, nós somos então castigados, que quer dizer punir com o propósito de melhorar o comportamento. Sim. Para não sermos condenados. Essa palavra condenados quer dizer sentenciados ao lago do fogo. Então agora, vou dar a vocês a paráfrase. Olha a paráfrase aí. Mas quando somos punidos como crianças, somos disciplinados pelo Senhor com o propósito de melhorar o comportamento para que não sejamos condenados com o mundo. Uau. Isso aí. Não é? Lembrem do que Davi disse. Lembra do que ele disse? Antes de ser afligido, eu me desviava. Antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora guardo a sua palavra. Eu fiz uma conferência para jovens no Texas, lá no começo dos anos 90. Meu Deus do céu, eu entrei na primeira noite e fiz a primeira semana, olha, acho que era entre quarta e sábado à noite. E a rebelião, a dureza no coração desses jovens cristãos. Quer dizer, olha, eu preguei sobre obediência a esses meninos e meninas e toda noite eles voltavam se arrependendo, e a atmosfera mudava, né? Então eu fiz com que na última noite fosse um serviço explosivo, a atmosfera estava tão pesada e eu disse para eles, vamos orar. E olha, tinha 150 crianças ali e Deus falou ao meu coração e disse, olha, tem uma pessoa que está em rebelião contra mim. Dê a essa pessoa a chance de se arrepender. Então eu dei a chance. Bom, várias crianças vieram, mas eu sabia que não era a criança certa. Eu dei outro chamado e foi mais forte dessa vez. E então eles não responderam. Dei outro e também não responderam. Então eu me senti liberado. Orei pelas crianças que responderam. Naquela noite tivemos um serviço incrível. 6 meses depois recebo a ligação do pastor sênior de jovens que estava sobre toda a conferência, não é? Ele disse, John, deixa eu contar uma história. Eu tenho uma garota no nosso grupo de jovens que é a menos comportada, a mais insolente, a mais orgulhosa, muito rebelde, muito mesmo. Ela só criava problema. Ele disse, quando você chamou naquela noite, eu sabia que era ela. Uau. Bom, deixa eu contar uma coisa. Deus falou comigo aquela noite. Ele disse, diga, mas não diga à pessoa. Eu sabia que era uma garota. Então diga à pessoa que se ela não responder, ela será julgada. E foi o que eu fiz. Aí o Espírito Santo disse, quero que você diga qual será o julgamento. Diga qual será a disciplina. Uau. E eu disse, você vai estar numa colisão de carro frontal em 3 semanas. Uau. E eu disse isso, só que isso aconteceu uma vez em meus 35 anos de ministério. Eu fico todo arrepiado só de contar isso, mas eu sabia que era Deus. E 6 meses depois ele me liga, e ela era a mais insolente, a pior pessoa de todos, lembram? Então, e 3 semanas depois, não é que ela se meteu num acidente de carro? E ficou em estado crítico. E quando ela saiu, gente, ela era agora a garota mais fervorosa do grupo inteiro. Sim. Então, por que Deus pune com o propósito de melhorar o comportamento? Antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora eu guardo a sua palavra. Vocês veem isso? Bom, então agora chega desse parênteses enorme, vamos voltar ao rei Saul. Vamos lá. Então, Saul desobedeceu e Samuel fez a declaração para ele. Quero que notem agora a declaração que Samuel fez para ele. Ó, é isso aqui, ó. A rebelião é como o pecado da feitiçaria. A palavra não está em itálico, porque elas não aparecem. Não aparecem no texto original. Em hebraico, eu vou mostrar para vocês que a Bíblia interlinear diz que a tradução mais precisa teria sido usar apenas a palavra é. Tá vendo aqui, ó? É. Uau. Então isso é o que deveria ter sido traduzido como a rebelião é como feitiçaria. Uma coisa é ser feitiçaria e outra é parecer feitiçaria. Então, quando eu era um pastor jovem,
a gente estava em Orlando, Flórida. Lembram da última lição que eu falei para vocês? Então, Sim. lá em Orlando, um monte de coisas estranhas estavam acontecendo. Eles tinham uma cidade fora de Orlando chamada Caçadega, e lá tinha umas sessões espíritas, que é estranha, porque esse povo saía de lá e vinha ser salvo feito doidos nas nossas sessões. Era bem legal. Sim. Então, esses jovens que se juntavam aos covens nos davam entrevistas e nós aprendemos muitas coisas com eles. Ao se juntarem aos covens, os líderes diziam para eles: façam sexo ilícito, fiquem bêbados, saiam e roubem. Eles quebravam todas as leis de Deus, da sociedade e de seus pais, e além disso, Uau. os líderes diziam que quanto mais eles se rebelavam, mais poder eles tinham. Aham. Tá bem? Então, para aqueles que se comprometem ao serviço de Satanás, eles entendem esse princípio, não é? Os ignorantes, porém, os ignorantes confundem desobediência com liberdade. Agora, olha só, depois que eu fui pastor de jovens, eu estava num quarto de hotel e numa noite eu liguei e acho que era no 60 Minutes, eu sei lá, eu estava entre os serviços e só queria ver alguma coisa para poder dormir. E eles estavam fazendo um programa sobre a Bíblia satânica. E quando eu vi, eu quase mudei de canal, mas o Espírito Santo disse: não muda não, assista isso aí. E naquele segmento do 60 Minutes, eu acho que era, ou pode ter sido Dateline, tanto faz, eu não sei qual era. O comentarista disse que a Bíblia satânica, que foi escrita por Anton LaVey, diz que o mandamento número 1 da Bíblia satânica é: faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Quando eu vi isso, eu gritei no quarto de hotel. Isso é exatamente o oposto do que Jesus disse. Jesus disse: eu não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou, certo? O Salmo diz: faça a tua vontade com prazer, ó Deus. Já a Bíblia satânica diz que quanto mais você se rebela, mais a porta se abre. Mas Deus disse a Caim: se você me obedecer, a porta ao pecado se fecha. O pecado quer entrar na sua vida, entendem? Mas você pode dominá-lo me obedecendo. Mas ele não faz isso. Ele mata o irmão, lembram? A proteção acaba. Verdade. Então a gente pensa que Deus é esse... Olha, Deus diz não, como um pai amoroso diz não, tentando proteger a gente da destruição, vulnerabilidade e também da morte. Tudo isso, aflição. Sim. Percebem? Para quem é fiel de verdade e se compromete, os outros são os ignorantes, porque eles confundem a desobediência com a liberdade. Então aqui está a verdade. Estão prontos? Não tem liberdade na rebelião. Não tem liberdade na rebelião. Então, vamos para o Novo Testamento? Agora quero ir para o Novo Testamento e vou mostrar a vocês algumas coisas que Paulo escreveu, Pedro e também Jesus disse. Para esclarecer isso, porque por aí tem um ensino não saudável da graça. Não saudável. É gente licenciando os outros a dizer: não se preocupe com o pecado, tá tudo bem, a graça cobre você, tá tudo jóia, tudo pode ser perdoado. Vamos lá no Novo Testamento. Pedro diz que os líderes que desculpam o comportamento desobediente prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado, da corrupção, pois eles... Desculpa, gente, errei aqui. Pois você é um escravo do que te controla. Então, olha só, essas palavras dizem que ceder à desobediência como crente, isso é o que Pedro diz. É como ser um escravo. Olha o que Paulo diz, e ele é o cara da revelação. Ele disse assim, você percebe que pode escolher seu próprio mestre? Ele escreveu isso em Romanos. Você pode escolher o pecado ou a obediência. Aquele a quem você se oferece, esse será o seu mestre, e você será o seu escravo. Então não tem liberdade na rebelião. É escravidão na rebelião. E Jesus fala também, olha só o que ele diz: quem comete o pecado e pratica pecado é escravo do pecado. É por isso que Paulo, aquele que teve a revelação da graça, diz, a circuncisão não é nada, e a incircuncisão também não é. Nós somos gentios, somos incircuncisos. Mas guardar os mandamentos de Deus é o que importa. Você vê como quase um ensino não saudável da graça faz as pessoas fazerem o quê? Colocar a importância mais leve em guardar mandamentos. Mas aqui tem uma boa notícia. Se você ensina a verdadeira graça, ela capacita você a fazer coisas que a sua própria capacidade não lhe permitia. Eu tentava e falhava. Então aí eu descobri que a graça me capacita para que eu possa fazer o que a verdade exige de mim. Entendem como é que é? Sim. Agora, para concluir, vamos lá então. O objetivo principal de Satanás é convencer você de que algo é bom, quando na verdade é ruim para você.
Sim, ele quer convencer você de que é bom, mas na verdade é ruim a longo prazo. Entendem? Então aqui está a verdade. Estão prontos? Submeter-se à autoridade divina proporciona proteção, provisão e paz. Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro essas três. Então, bora para a autoridade delegada na próxima sessão. Vai ficar ainda melhor. Até lá! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa, com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 130 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.